Desconheço o comunismo, quero entender. Vamos continuar. Segue aqui, continua seguindo a gente aqui que a gente vai conversando sobre o comunismo, de verdade. São muitos espantalhos, porque... Sabe qual é o problema, cinéfilo oitentista? Nós vivemos sob a ótica capitalista. E vivendo sob a ótica capitalista, nós somos vestidos sobre o óculos dessa ideologia. E sob essa ótica em que a gente enxerga a realidade, que é uma ótica reproduzida por esse sistema, a gente tem a dificuldade de enxergar a possibilidade de superá-lo. E toda e qualquer discussão que vá na direção de superar esse sistema, que reproduz contradições, que reproduz pobreza, que reproduz fome, vai na direção de dizer que essas coisas são utopias. Só que o grande barato, cara, é que nada é pra sempre. E nem nós, enquanto comunistas, acreditamos que se um dia chegarmos a ele, que o comunismo vai ser pra sempre também. Tá ligado? Então, a nossa parada é a seguinte. Marx, lá no século XIX, já ia falar na década de 80, olha só. Marx, lá no século XIX, quando ele vai escrever O Capital, primeiro que assim, ele escreve um livro chamado O Capital. A principal obra do Marx é uma obra para destrinchar o capitalismo e suas contradições. É para entender o capitalismo por dentro. Não é uma obra sobre o comunismo, é uma obra sobre o capitalismo. Justamente por quê? Porque ele visa compreender como é que é a dinâmica do capital e como esse capitalismo reproduz contradições que são insuperáveis dentro do sistema. Contradições que se reproduzem internamente e que são insuperáveis por dentro. E que, portanto, só é possível superar essas contradições superando o sistema. E quando Marx diz isso, ele já está dizendo o seguinte: o capitalismo foi um meio revolucionário. Por quê? Porque ele superou o modo de produção anteriormente apresentado. E foi revolucionário nesse sentido. A classe burguesa já foi, em algum momento histórico, uma classe revolucionária. Revolução Francesa, lembra essas histórias na escola? Revolução Francesa e etc. A classe burguesa já foi uma classe revolucionária, uma classe que foi à rua, mãos às armas, para superar um sistema apresentado. Um sistema que reproduzia pobreza, que impedia a ascensão social, que impossibilitava a ascensão de classe, que reproduzia fome e que, sobretudo, reproduzia um sistema de escassez. O Marx diz, então, que a classe burguesa era uma classe revolucionária porque ela supera esse sistema organizado, que essa classe organizada supera esse sistema apresentado, indo na direção de criar um novo sistema produtivo. E, entretanto, e aqui a grande contradição, substitui um modo de produção que opera na escassez para um modo de produção que opera nas contradições do excesso. Aí você vai me dizer, por que é uma contradição o excesso? Porque o capitalismo ele é capaz de produzir coisas pelas quais ele não é capaz de distribuir. E por quê? E aí vem um outro conceito marxista. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. E se tudo no capitalismo se transforma em mercadoria, a despeito de ter oferta sobre as coisas, o acesso a essas coisas só é possível pelo consumo. Ou seja, comida é mercadoria. Cultura é mercadoria. Se você não tem dinheiro para comprar comida, você passa fome. Se você não tem dinheiro para comprar cultura, você não tem acesso à cultura. Então, ao mesmo tempo que o capitalismo produz excesso, ele reproduz fome. Olha a contradição que o Marx está falando aqui pra gente. Ao mesmo tempo que o capitalismo reproduz excesso, ele
reproduz falta de acesso às coisas, à materialidade. Sacou qual é a questão? Então, o Marx está dizendo pra gente que, apesar do capitalismo surgir como um modelo econômico revolucionário por uma classe que, naquele momento histórico, era revolucionária, ele reproduz contradições que são insuperáveis. Contradições essas que começam na lógica da mercantilização das coisas. Apesar de eu criar um sistema produtivo que consegue produzir em excesso, o acesso a essa coisa é condicionado pelo consumo, porque tudo se transforma em mercadoria. Então, fome, acesso, essas coisas param e tudo mais. Nesse sentido. Mas o cinema foi muito beneficiado pelo capitalismo. Não, o cinema foi beneficiado pelo trabalho. No sistema capitalista, o capitalismo não produz nada. Quem produz é o trabalho. Percebe? O cara, o bilionário que diz que adora dar... Que, enfim, ele é bom porque ele oferece emprego. Ele não oferece emprego, ele precisa de emprego. Ele precisa de trabalhador. Porque para ele reproduzir as suas riquezas e para ele não trabalhar, ele precisa que alguém trabalhe. Mas a lógica de trabalho é capitalista. Não, a lógica de trabalho não é capitalista. Nós já tivemos outras lógicas de trabalho em que o cinema se desenvolveu também. O cinema da União Soviética era enorme. Por exemplo. A dinâmica de trabalho é capitalista, e essa dinâmica de trabalho que se reproduz o cinema em Hollywood é o cinema que está hoje demitindo, por exemplo, 20% da Pixar. Vocês estão sabendo dessa notícia? Demissão em massa na Pixar. E a desculpa do cara que tá demitindo é porque a gente tá valorizando a qualidade e a quantidade. Meu cu, meu ovo. Qual o sentido? Estamos demitindo para priorizar a qualidade que a quantidade. Meu cu, ele tá querendo austeridade. Porque o capitalismo, ele funciona a partir do desemprego. Porque desemprego controla preço. Desemprego controla a inflação. Vocês estão entendendo? Essa que é a parada. A lógica do trabalho é capitalista, e esse que é o problema. Quem produz é o trabalho. E a lógica que reproduz esse trabalho que é o problema. Porque ela explora esse trabalho. Porque ela explora esse trabalho. Porque ela não te paga o necessário com que se vincula o seu trabalho. A riqueza que seu trabalho produz não é aquilo que você ganha. Você não recebe a riqueza que seu trabalho produz. Porque essa riqueza que seu trabalho produz vai para o seu chefe. Que te contrata por isso. Não porque ele tá te dando emprego, mas porque ele precisa do seu emprego. Ele precisa do seu trabalho. Isso, desemprego é igual ao exército industrial de reserva. Perfeito. Quando você tem muita gente fora do mercado de trabalho, você segura a inflação. Você controla preço. Você não só controla preço, quando você controla salário. Porque se você tem muita gente do lado de fora, não faz sentido você pagar caro por um trabalhador. É a lógica da oferta e demanda, né? Se tem pouca gente do lado de fora, o salário é alto. Se tem muita gente do lado de fora, o salário é baixo. Tem muita gente querendo o seu mesmo emprego. Então é fácil de substituir. E é por isso que o capitalismo reproduz essas demissões em massa, reproduz essas contradições e essas demissões.
que ele precisa que tenha gente demitida, precisa que haja desemprego. É mais uma contradição capitalista, que é insuperável no sistema. E aí, nesse sentido, surge a tecnologia, que o Marx, mais uma vez, vai nos ajudar. Lá no século XIX, o Marx festejava o surgimento de novas tecnologias que surgem do trabalho no capitalismo. Ele festejava, olha só, como esse sistema produtivo possibilitou com que o trabalho fosse possibilitador do surgimento de tecnologias que antes a gente não conseguia trazer. Inclusive indo em direção ao excesso de produção dessas coisas. Olha só que maravilhoso a gente conseguir fazer isso. O Marx dizia. Só que, mais uma vez, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. E nesse sentido, a técnica é também um produto que demanda de consumo. E nesse sentido, o surgimento de tecnologias no capitalismo não serve à classe trabalhadora. O surgimento de tecnologias no capitalismo não serve a você. Ele serve aos interesses de classe e não a nossa classe. E é por isso que, por exemplo, lá na virada do século XIX para o século XX, a gente vivia os tempos de ouro, a Belle Époque, e a promessa de uma vida melhor pelo desenvolvimento tecnológico inserido sob o contexto capitalista, porque, ora, todo esse desenvolvimento tecnológico ia na direção de, porra, se toda essa tecnologia está surgindo, isso significa que eu vou precisar trabalhar menos. Porque essa tecnologia vai dinamizar o meu trabalho a ponto de eu conseguir terminar de fazer o que eu preciso fazer em menos tempo. E eu posso voltar para casa. Só que passa-se décadas e décadas e o que a gente vê é a ampliação da necessidade de trabalho. Eu reduzo o tempo de determinada atividade para poder trabalhar mais. Então, se determinada atividade que eu demorava um dia para realizar, hoje eu consigo fazer em 10 minutos, eu não vou para casa depois de 10 minutos. Eu preciso continuar fazendo. Precisar continuar trabalhando mais. Percebe? Aí as IAs. As IAs vão substituir os professores? Todos? Não. Vai provocar desemprego em massa? Vai. Mas por que não vai demitir todos? Porque o capitalismo precisa do trabalho. O capitalismo não pode simplesmente demitir todo mundo. Ele precisa que tenha gente empregada. Ele precisa do desemprego, mas ele também precisa de gente empregada. Só que qual é a grande questão? Já que esse professor, por exemplo, que é o exemplo que você deu, ele pode terminar determinada atividade que ele exerça em menos tempo, né? Então vamos puxar para um outro lado. Um editor de vídeo. Ele consegue editar um vídeo mais rápido hoje do que há 10 anos atrás, porque a tecnologia que existe hoje possibilita que ele consiga fazer as coisas mais rápido. Quando ele termina uma edição, ele termina o trabalho dele? Não. Porque o tempo de trabalho dele não reduziu. Ele agora vai ser atochado por mais trabalho. Só que como essa pessoa consegue exercer mais trabalho no mesmo tempo que ele tinha antes, eu não preciso mais de 10 pessoas. Eu preciso de 5. Você demite 5. Sacou? Então, uma mesma pessoa que em 8 horas fazia um vídeo, vai fazer nessas 8 horas 5 vídeos. Só que antes eu pagava por 5 pessoas para fazer esses 5 vídeos. Só que uma pessoa agora consegue fazer esses 5. Então demite 4. Ou
Ou você permanece com essa quantidade de trabalhadores que você tinha antes, super explorando eles, fazendo com que cada um deles reproduza 5, de acordo com uma demanda que aumenta. Aí, eu sou editor, é um sofrimento. É isso. Aquilo que vocês faziam antes, num trabalho de 8 horas, um trabalho, um vídeo que você tinha que editar, agora você tem que fazer 5 no mesmo tempo. Por que isso? Por que isso? Porque a tecnologia no capitalismo não serve às pessoas. Serve à classe dominante. Só que a tecnologia poderia estar servindo às pessoas para que elas trabalhem menos. A inteligência artificial, por exemplo, poderia ser uma tecnologia boa. E é isso que... Aqui que está a grande questão da inteligência artificial. A inteligência artificial não é um problema. A inteligência artificial é tão somente uma tecnologia. É uma técnica. É um meio. E por assim dizer, ela por si só não é um problema. O problema é o sistema produtivo no qual ela está inserido. Que reproduz essas contradições. Que reproduz desemprego, que reproduz a exploração do trabalho. Porque a inteligência artificial, nesse contexto, no contexto capitalista, vai fazer com que um trabalhador reduza o seu tempo de trabalho para uma atividade, fazendo com que ele possa fazer em um mesmo horário de trabalho mais atividades. Podendo provocar demissões em massas ou superexploração do trabalho no ambiente de trabalho. Mais superexploração de trabalho. Mas isso não é necessário, não deveria ser assim. Poderia não ser assim. Estando a tecnologia inserida sob um outro contexto mais humano, a tecnologia como a inteligência artificial poderia ser tão somente uma tecnologia a benefício das pessoas. E nesse sentido, uma possibilitadora de que as pessoas poderiam exercer o seu trabalho mais rápido e ter mais tempo de lazer para aproveitar com a família, com os filhos. Com seus hobbies, com seus interesses, para assistir filme. Para ir no parque, para ir na praia. Então o problema não é a inteligência artificial. A inteligência artificial não é um problema. O problema é que, inserida sobre o contexto capitalista, a inteligência artificial não serve às pessoas. Serve a uma classe dominante. E essa classe dominante usa dessa tecnologia para superexplorar o trabalho. Porque ela precisa do trabalho. Sem você, ela não é nada. Então, não cai em papinho de liberal, vocês vão ver muito por aí, de que empresário dá emprego. Empresário não dá emprego porra nenhuma. Eu criei empregos. Criou porra nenhuma, meu amigo. Você precisa desses empregos. Você precisa dessas pessoas. Porque se não fosse essas pessoas trabalhando, você não ia trabalhar. A classe burguesa é uma classe parasitária. Porque ela não tem sentido de existência. Não faz sentido existir a classe burguesa. Não faz sentido existir a classe burguesa. Ela é parasitária. Sabe Parasita, do Bong Joon-ho? Então, é isso. Por isso que é parasita. Porque a classe burguesa é parasitária. É uma classe que não trabalha. Sabe aquele velho jargão? Uma indústria sem patrão é uma indústria feliz. Uma indústria sem trabalhador é uma indústria de portas fechadas. Porque uma indústria, a dinâmica do trabalho não precisa do patrão. O trabalhador, detendo os meios de produção, ele por si consegue reproduzir. Porque na real mesmo, se você for em qualquer empresa, quem toca as coisas é o trabalhador.
Quem toca as coisas pra valer é o trabalhador. Em qualquer empresa você vai ver isso. Quem toca as paradas que faz a coisa acontecer é o trabalhador. Empresa sem trabalhador é empresa de porta fechada. Empresa sem patrão é empresa feliz. Beleza? E quando eu tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando da empresa do bairro. Eu não tô falando da padaria do bairro, onde o dono da padaria precisa trabalhar também. Ele é trabalhador. Ele é dono daquela padaria, mas ele é trabalhador também. Tá ligado? Enfim, isso tudo tá intimamente correlacionado com o cinema. O cinema se beneficiou do capitalismo? Não. O cinema está inserido, esteve e está inserido sobre esse contexto, sobre essa dinâmica de trabalho, que fez o cinema chegar onde está. De certa forma. Mas o trabalho inserido sobre esse contexto. Entretanto, um trabalho em que a gente tem que olhar criticamente, porque é um trabalho que reproduz contradições, um trabalho que reproduz desemprego, um trabalho que recentemente nós vimos a greve em Hollywood, por exemplo. De se ver uma precarização do trabalho intensa por conta da chegada de tecnologias. O que a galera da greve de Hollywood recente que aconteceu e estava discutindo era justamente isso. Todo esse processo dessas tecnologias que chegam por aqui e que tiram as pessoas do mercado de trabalho. Ou que precarizam o trabalho dessas pessoas. Sabe, professor, minha empresa ficou 2 anos sem CEO, só percebemos isso quando ela foi comprada, mas se alguém do nosso setor sai de férias, é o inferno na Terra. Pois é, então é isso. Esse é um exemplo empírico brilhante, cara. É um exemplo empírico brilhante que você trouxe aqui. Toda pessoa que trabalha no departamento em alguma empresa sabe isso. Se o CEO vai de férias, ninguém liga, porque não muda absolutamente nada. Agora, se o seu amiguinho do lado vai de férias, puta que pariu, é um caos. Porque o trabalho dele é insubstituível, se não por outro trabalhador. E aí todo o departamento tem que fazer o trabalho do coleguinha que entrou de férias. E vira o caos. Porque quem faz a coisa acontecer é o trabalhador. Então veja só, mais uma vez, não vamos demonizar a tecnologia, inclusive a inteligência artificial. A inteligência artificial não é um problema. O problema é o sistema que a gente está inserido. Ela poderia ser usada para que nós pudéssemos estar em casa com nossa família, com os nossos filhos, aproveitando a vida, curtindo nossos hobbies, vendo filmes. Mas não. A tecnologia é usada para cada vez mais super explorar nosso trabalho. A tecnologia é usada para que a gente não mais exerça a nossa atividade e vá para casa, mas para que a gente reduza o tempo de determinada atividade para que a gente possa fazer mais coisas. Enfim, é isso. Curtiram o vídeo? Gente, eu prometi pra vocês react do Brochada Sinistra e mais uma vez vai ficar pra próxima. Porque entrou nessa conversa, essa conversa sempre é necessária da gente discutir. Mas isso aqui vai virar um corte também, de certa forma, então tá ótimo, né? Que acha de George Soros e Rockefeller? Porra, burguês. Exploradores do trabalho. E sabe qual é a parada, Daniel? É que no capitalismo, eu falei lá no início, né? Existe um processo de tornar tudo que é anticapitalista inofensivo. Como? Pela mercantilização da coisa. Então, o capitalismo, ele torna
O capitalismo, ele torna tudo mercadoria. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Então tudo demanda de um consumo para poder acessá-lo. E o mesmo capitalismo reproduz contradições insuperáveis. Contradições essas que a gente discutiu algumas delas durante a minha fala lá. Reproduz essas contradições, que são insuperáveis dentro do sistema. Então, como superar essas contradições que são internas? Nesse sentido, o capitalismo vai reproduzir justamente a ideologia de que qualquer ideia anticapitalista é inofensiva. Por quê? Tornando utópicas ou tornando-as mercadoria. Então a gente vê filmes como Eles Vivem e etc. Filmes como First Reformed, Parasita, que são filmes que aqui e ali discutem uma perspectiva antissistêmica, anticapitalista e tudo mais. Ainda assim, são filmes que se transformam em mercadoria. E transformando-se em mercadorias, são inofensivos. O capitalismo reproduz as suas críticas. Professor, indique filmes marxistas, por gentileza. Já. O capitalismo reproduz as suas críticas. Mas ao mesmo tempo que reproduz as suas críticas, dá as respostas sobre essas suas críticas. Respostas essas que não são suficientes. Mas é como se o capitalismo estivesse fazendo assim: eu reconheço as minhas contradições, mas a gente vai superá-las internamente. E quais são essas superações internas? Ora, a causa dessas contradições, o problema dessas contradições é individual. É seu. O problema das catástrofes climáticas que estamos vendo, por exemplo, é seu. Porque você usa carro a combustão. Comprem carros elétricos. Percebe como existe sempre uma resposta individual para um problema que é de classe? Use bicicleta, né? É muito nessa direção. O problema da causa da catástrofe climática é seu, porque você não joga lixo no lixo. É seu, porque você não separa o lixo. É seu, porque você não escova o dente de torneira fechada. É seu, porque você toma banho com mais de 5 minutos. Adolescentes... Puta que pariu. Talvez seja a faixa etária que mais causa catástrofes climáticas no Brasil. Adolescentes, porque banhos demorados é com vocês. Né? Então temos aqui a causa da catástrofe climática. Adolescentes. A demora do banho de adolescentes é a causa da catástrofe climática. Como vamos solucionar isso, então? Vocês, individualmente, pelas suas forças, resiliência e etc e tal, separe o lixo, feche a torneira, tome banho de 5 minutos. Tenha força de vontade. Se você está desempregado, a culpa é sua. Porque você não estudou o suficiente, porque você não buscou o suficiente, porque não o suficiente, etc e tal. Mas a gente já viu que as contradições do capitalismo reproduzem desemprego, não tem emprego para todo mundo. O capitalismo não produz emprego. No capitalismo, gente, 4% de desemprego é pleno emprego. Que porra de pleno emprego é esse que tem 4% de gente do lado de fora? Em algumas condições, inclusive, se discute pleno emprego com 9% de desempregados. Que pleno emprego é esse que se discute com 9% de gente do lado de fora? Isso não é pleno emprego. Isso é gente desempregada. Isso não é pleno emprego. Como é que vai solucionar esse problema? E aí chega a classe burguesa, aquela que culpabiliza a classe trabalhadora pelos problemas, mas que é de fato a causadora de todos esses problemas,
Por quê? Porque superexplora a natureza, e aí nós temos mais uma contradição do capitalismo. Nós temos a necessidade de acúmulo infinito de riquezas, e para acumular infinitamente as riquezas, nós exploramos os recursos finitos na natureza infinitamente. Só que existe um limite para isso, porque a natureza é finita. Colapso. Só que como é que a gente vai solucionar os problemas que o próprio capitalismo reproduz? Filantropia. Então, olha só, eu, bilionário, eu dou emprego para vocês, eu salvo a natureza porque eu faço crédito de carbono, eu compro, sabe? Vocês entenderam o que eu tô falando? Eu dou dinheiro pra África, eu tenho minha ONG, eu faço produto reciclável. Eu te atropelei, mas te dei a cadeira de rodas, né? É tipo isso. Então a filantropia ele tem muito esse lugar. Eu reproduzo as contradições, eu reproduzo os problemas, mas culpabilizo a classe trabalhadora por isso. E eu mesmo saio como a classe que salva o mundo pela filantropia, dando uma miséria pra salvar esse mundo. De salvação não tem nada. Filantropia não resolve. Quando eu digo isso, gente, eu não tô falando que vocês não têm que ajudar as pessoas. Eu tô falando da classe burguesa, gente. Eu tô falando deles. George Soros disse em uma entrevista que basicamente faz dinheiro e quando tá especulando, investindo, ele diz que não olha para as consequências. Sim, é isso. Aí depois eu separo uma parte do meu dinheiro para fazer filantropia a custo de benefício pessoal também. Para fazer marketing pessoal. Então o Bill Gates é o cara que doa dinheiro para as pessoas, ele é uma pessoa maravilhosa. Não, ele é o cara que reproduz desemprego, que reproduz fome, reproduz isso, reproduz aquilo, reproduz consequências ambientais, tudo isso, e aí depois dá $1 milhão para alguém. Tá ligado? E isso tudo ainda descamba pra uma conversa ecofascista. Perfeito, Julia. Que é esse discurso onde, se o problema... Se essa classe burguesa culpabiliza o trabalhador por tudo, isso vai descambar, sobretudo, para aqueles que são mais pobres. Então começa a surgir todo aquele discurso. Tem muita gente no mundo... Gente, aconteceu uma reportagem sobre isso recentemente no Globo Repórter. Esse é um discurso ultrapassado na ciência. É um discurso ecomalthusiano. Discurso ultrapassado. De que existe muita gente no mundo para alimentar, não temos o suficiente. Nós já provamos que é possível alimentar esse mundo e sobra ainda. Nós temos a capacidade de reprodução em excesso, que o Marx disse lá pra gente, lá no início que eu disse pra vocês. Nós produzimos em excesso. Nós só não conseguimos distribuir porque a comida é mercadoria. E, portanto, o acesso à mercadoria demanda de consumo. Então, relatórios da FAO nos dizem que mais de 1/3 da comida no mundo é jogada no lixo, ao mesmo tempo em que tem gente passando fome. Só que de quem é a culpa? A quem culpabilizam a fome no mundo? Aos países pobres. Por quê? Porque produzem mais filhos, porque fazem mais filhos. O que, primeiro, já é uma mentira, porque esses países já estão fazendo transição etária, na pirâmide etária, já têm feito menos filhos, só que a base da pirâmide deles é maior, e sendo a base da pirâmide maior, consequentemente, há mais crianças nascendo. Mesmo que nasçam menos crianças, como a base da pirâmide é grande, ou seja, tem mais adultos, mesmo que sejam poucas crianças por adulto, são muitos adultos fazendo crianças. Mesmo que sejam menos. Mas a transição já está sendo feita nesses países.
Já há algum tempo, inclusive. Só que mais do que isso, é ter compreensão de que, por mais que essa classe parasitária jogue a culpa no sul global, nos países da periferia do capitalismo, a fome no mundo, é ter compreensão de que, gente, pelo amor de Deus, essas pessoas passam fome porque elas não consomem. Essas pessoas passam fome porque elas não consomem. E se elas não consomem, não dá pra dizer que a culpa pela catástrofe climática é delas. Porque a culpa da catástrofe climática está intimamente relacionada ao consumo. Então os Estados Unidos, por exemplo, comem 14 vezes mais do que o necessário. Mas a culpa tá naqueles caras que são subnutridos. A Europa come 9 vezes mais do que o necessário. Mas a culpa é do pobre que faz filho. Não é. Os problemas das catástrofe climática, da fome, etc. e tal, está intimamente relacionada ao consumo. Enfim, agora chega. Agora chega. Curtiram o vídeo?